onde tem uma certa liderança muito clara lá, os core devs e tal, mas uma liderança na tomada de decisões dos rumos do protocolo, tá? Isso existe em nível do protocolo. Mas tem muita coisa sendo construída no mundo que o pessoal chama de Web3, de projetos realmente descentralizados. Existem. O Kleros é um deles, né? De sistema de resolução de conflitos descentralizado. E muito inteligente a forma que eles fizeram o Kleros. E eu conheci o fundador do Kleros, conheci o desenvolvedor do Kleros aqui na Estônia. E quando eu fui fazer a apresentação do Original My lá em Bruxelas, no Parlamento Europeu, para a Comissão Europeia, o Kleros estava lá no evento também. Ele foi um dos 10 finalistas. O Kleros estava lá, eu pude trocar muita ideia com o cara e tirar minhas dúvidas em relação ao Kleros. E sim, existem, é absolutamente possível ter projetos absolutamente descentralizados no Ethereum. O problema é, 99,9% dos projetos que acontecem no Ethereum são scam. Tá, não é 99, é 97. Sei lá, tá? O problema é esse. O problema é que as pessoas não querem desenvolver o projeto para ser descentralizado. As pessoas querem fazer um projeto para ganhar dinheiro em cima do hype de dizer que é descentralizado. E aí é a cagada, né? Mas existem, então, voltando, né? Se a gente não pensar no Ethereum como uma coisa monolítica, tem muita coisa acontecendo no ecossistema do Ethereum que é simplesmente monstruoso. Monstruoso, tá? Para aplicações financeiras e algumas coisas não financeiras, né? Eu sou muito mais focado nas aplicações não financeiras porque elas, a impressão que eu tenho, ela atrai menos scammers. Aplicações que não têm fundo de ganhar dinheiro pelo financeiro, mas resolver problemas por meio descentralizado. São poucos projetos. Não são muitos projetos, são poucos projetos. Mas eles existem, né? Eles existem. Então o Kleros é um deles. Então assim, é possível? É possível, tá? Tem até saiu, acho que foi da Galaxy Digital. Eu tinha separado isso para uma live, eu posso até trazer depois. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui guardado o link ainda da live de... Deixa eu ver aqui, ó. Vou compartilhar, ó. Achei, tá aqui, ó, tava na mão. A Galaxy Digital fez recentemente, ó, de agora, ó, dia 3 de junho. Eles fizeram um paper. Se algo pode ser explorado, será explorado. Pois é, isso é fato, né? Se tem espaço livre numa mesa, alguém vai botar uma coisa lá. Ou ainda mais o ser humaninho do jeito que é, né? Esse que é o problema. Mas então, esse artigo aqui da Galaxy Digital, eles fazem um estudo. É um estudo. Eu achei muito legal esse estudo aqui, porque ele abrange todo o ecossistema do Ethereum e não somente as pessoas que mexem no protocolo do Ethereum, saca? Então eles procuram separar o joio do trigo e mostrar as coisas que estão acontecendo, quem manda no quê, como que isso acontece, quem são os responsáveis por cada uma das áreas de tomada de decisão do Ethereum, até pelos caras, quem que faz avaliação para dar número na EIP, que é o equivalente às BIPs do Bitcoin, né? Quantas pessoas? Tem 5 diferentes, são lugares diferentes, em níveis diferentes, tal. Nossa, cara, eu fiquei, assim, impressionado até, além da minha expectativa, sobre a quantidade de pessoas envolvidas, aliás, não tanto a quantidade de pessoas envolvidas, mas quantos níveis de discussão e locais separados para tipos de discussão acontecendo. Uma das coisas mais importantes que eu vi no Ethereum recentemente, e isso eu acho muito positivo, e aqui eles dão um banho no Bitcoin, nesse aspecto, pelo menos nesse aspecto. Por quê? O Bitcoin, a gente está muito apoiado nos core devs do Bitcoin Core, que é o principal software cliente da rede do Bitcoin. Então a gente fica muito na dependência desses caras aprovarem qualquer alteração na rede, não no protocolo com hard fork, mas sim porque eles são os mantenedores do Bitcoin Core. É um grupo muito pequeno. E só tem um cliente praticamente, que é o que todo mundo usa. A maior parte das pessoas utilizam Bitcoin Core. A maior parte. No Ethereum teve um esforço grande, inclusive, de solicitação das pessoas que utilizavam aquele primeiro cliente do Ethereum para utilizar outros, para diminuir o risco de parada da rede caso tenha bug em um cliente específico por algum motivo, tá? Então hoje no Bitcoin a gente está muito apoiado no Bitcoin Core, é um fato. No Ethereum os caras têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clientes diferentes, mantidos por grupos diferentes.
e todos eles falando no Ethereum. Então isso é interessante, olha só, que fica sob o controle da Ethereum Foundation é só o Go Ethereum, que é o Geth, e o Beso, que é o Hyperledger Beso, que tá na Consensus. O resto, tem esse Teco também. Mas esse Teco aqui, ele é do Beacon Chain, é da camada de consenso, né? O Ethereum separou a camada de consenso da rede com a camada onde executam as aplicações na rede. Hoje são duas coisas separadas. Antes era tudo junto, num protocolo, era um protocolo só com tudo junto. Agora eles separaram isso e você tem inclusive nós diferentes para fazer consenso e nós diferentes para fazer execução. Então o Teco é um dos clientes da parte de consenso do Ethereum, né? Os caras, todos os 10 grupos precisam aprovar e atualizar suas aplicações. E aí eles contam aqui a história de cada um pouquinho como começou, a galera que contribui, e aí eles vão lá falar das alterações dos devs, das aplicações, quando é uma alteração de protocolo, onde os devs se encontram, quando eles falam dessas alterações. É óbvio que tem muita influência, mas tem muitos fóruns, não é um fórum só, os caras têm chamada mensal, eles fazem uma reunião mensal. Isso a gente já acompanhou aqui, né? Os caras têm uma reunião mensal, é pública, qualquer um pode assistir, e a gente já viu os devs lá quebrando o pau lá, falando, porra, mas se fizer isso, vai quebrar isso, e não sei o que, e não tem como fazer. E os caras vão tentando fazer politicagem lá, com os devs de todos esses grupos, pra chegar no consenso do que vai ser colocado ou não, né? Não, foi construindo, chegaram a 10. Era um só, Kim. Quando o Ethereum foi lançado, era só esse Go Ethereum, era só o Geth, que equivale ao Bitcoin Core. É como se fosse o Bitcoin Core. O Geth é o que foi criado pela fundação, a primeira versão do que o Vitalik fez, o Ethereum funcionar e tal. Aí o pessoal começou a desenvolver outros, os grupos, inclusive por grupos que foram tretando também, né? Os devs tretaram porque acha que, isso aqui não quero ter no meu cliente, isso aqui eu quero ter, isso aqui eu não quero ter. E aí os caras foram segregando. Quer ver um exemplo? O Beso é um cliente que é multicoin, multi-redes. Por exemplo, não é só da rede do Ethereum. Ele é mantido pela Consensus, mas o Beso tem até Ethereum Classic, para você ter ideia. Faz até o consenso do Ethereum Classic. Se você setar, ele seta uma porrada de redes. Aqui que a Consensus mantém compatibilidade com várias redes. Beso, não é Beiso, é Beso, né? Hyperledger Beso. Open Source, isso aqui foi um negócio interessante. O Hyperledger Beso, ele começou com a IBM, desenvolvendo dentro da IBM. Aí a IBM abriu o código e liberou para a comunidade. Aí a Consensus passou a ser principal mantenedora desse Hyperledger Beso, que tem as camadas de consenso, inclusive para redes diferentes. Então você usa um cliente só e você pode comunicar ele. Você só seta, você fala, agora eu vou... Essa instância vai funcionar para o Ethereum Classic, que é o meu caso, né? Mas eu não uso, eu uso um outro pro Ethereum Classic lá, que é o original MyUsa. Ele usa um outro cliente lá, não usa o Beso, mas já usou no passado, tá? A IBM deixou o Ethereum existir? Aparentemente deixou. Isso aí foi iniciativa da IBM. Os caras abriram o código e entregaram pro pessoal do Ethereum. E aí eles continuaram, no caso a Consensus, né? Continuou dando suporte, desenvolvendo lá. Então aí tem as camadas dos desenvolvedores de apps, que é como, por exemplo, o desenvolvimento do Nostr, né? Que são aplicativos que utilizam a rede do Bitcoin, mas é uma rede social, tal, totalmente separada. No caso dos DApps, são aplicações que vão rodar dentro da rede, né? Com smart contracts, tudo. Então, por exemplo, o principal caso mais famoso do Ethereum é a Uniswap. Mas, como eu falei agora há pouco, tem esse grupo que é da Kleros, que o interesse deles é resolução de disputas por meio descentralizado, né? Para DAOs usam muito o sistema de disputa da Kleros, né? Aí os fóruns, aí eles vão lá, falam dos fóruns, essas chamadas. Então tem essa reunião mensal, que é o All Core Developers. Então a chamada mensal, essa reunião mensal, dá pra todo mundo assistir. Todo mês tem. A gente já assistiu algumas, né? A gente já viu o quebra-pau dos caras lá dentro falar, cara, se fizer isso, vai quebrar, vai dar merda, vai parar isso, vai parar aquilo, tem que coordenar, não sei o quê, né? Quando tem um fork no Ethereum, eles tinham um cara que gerenciava o fork.
Então esse cara, ele tinha o papel, né, que até um tempo atrás eu conheci esse cara, o Afri, eu conheci ele no Canadá. O Afri, ele, por quê? Porque ele foi chamado para fazer organizar um fork que teve no Ethereum Classic, para acertar para compatibilizar com o Ethereum, né? Então, o Afri era o cara que conversava com todos os grupos de desenvolvimento de clientes. Tô falando isso aqui em nível de protocolo, tá? Então, o Afri era o cara que ele falava e coordenava com todos os devs de todos os grupos de desenvolvimento à parte, para todo mundo, para sincronizar, para não dar pau na hora de fazer um fork, que o Ethereum é mestre em fazer forks, para não dar pau, tá? E aí era tudo baseado no Afri. Aí o pessoal ficou pá, porque o Afri, eu não lembro que ano que foi, mas o Afri, ele ajudava muito nos forks da Polkadot também. E a galera do Ethereum falou assim, porra, mas você tá com... Você é inimigo, você veio lá do inimigo. Oi, Fábio, bom dia. Você veio do inimigo. E aí começou a dar uma treta, o pessoal falando que tinha conflito de interesses do Afri e tal. Aí o pessoal dentro do próprio Ethereum, cara, pra fazer o papel que o Afri fazia sozinho, os caras precisaram, acho que de umas 3 pessoas só para coordenar todos os clientes. Quando eu falo todos os clientes, são os aplicativos tipo Bitcoin Core, para não dar pau na hora de fazer um fork na rede, para que todo mundo que usa todos esses aplicativos aqui, todos esses apps clientes da rede continuassem funcionando, tá? Bom, aí a rede lá do Ethereum, né, separada em operador de nó e validador, né? Então tem os nós validadores e os nós do consenso, da rede do consenso. A rede está separada em 2 partes hoje, separadas, né? Uma parte executa as transações, a outra parte só cuida do consenso, porque a rede ficou tão complexa que hoje é separada em dois níveis, né? E você tem grupos de desenvolvedores focados em cada uma das áreas. Uma cuidando só do que cuida de consenso e outro cuidando só do que mexe para fazer execução de coisas. Então eles separaram isso justamente para parar de quebrar. Muitas vezes eles queriam fazer um upgrade para executar um smart contract mais rápido, por exemplo, ou consumir menos memória, e aí quebrava no consenso, porque quebrava a aplicação e a mesma aplicação fazia consenso e execução, e aí ferrava tudo. É como a gente dizer no Bitcoin que tem uma camada hoje cuidando só de consenso da rede e uma camada cuidando, por exemplo, dos opcodes para implementação das sidechains, por exemplo, tá? Então não é porque você vai colocar uma coisa que vai fazer uma aplicação ou aumentar o tamanho do bloco, né? O aumentar o tamanho do bloco, ela é mais relacionada à execução da transação, quantidade de transações que pode ter num bloco, tá mais relacionado à execução da transação do que ao consenso em si. Então você pode ter o consenso rodando e você pode ter as transações rodando. Quem fez isso muito bem foi a Decred, há muitos anos atrás, 2016. A Decred, quando eles lançaram a aplicação deles, eles separaram a parte que cuida de transações e a parte que cuida de consenso. E aí eles conseguem... A Decred, para quem não sabe, ela saiu... É um ex-dev do Bitcoin. Queria melhorar a parte de governança. E aí ele lançou um blockchain inteiro tentando resolver a parte de governança, focado em governança descentralizada. Governança on-chain e descentralizada. Mas uma coisa que ele via no Bitcoin, o fato de ser monolítico e tudo tá no Bitcoin Core, né? Ele falava, cara, putz, aí quer fazer uma modificação na parte de transações e fica dependendo dos caras mexerem em tudo, porque é uma aplicação só, aí tem a parte de consenso, aí precisa todo mundo se mexer e a coisa não anda. Então, para dar agilidade nisso, no caso da Decred, eles já lançou separado. Ele lançou separando. Então, quando você vai rodar, por exemplo, um nó da Decred, você roda 2 aplicações diferentes no nó da Decred. Uma aplicação só para cuidar das transações, envio, recebimento, computar saldo, essas coisas, e o outro só para cuidar de consenso e bloco, né? E aí o pessoal tem mais liberdade de mexer nas coisas sem quebrar, de repente, a rede inteira, porque ela tá separada em 2 blocos, saca? No Bitcoin aconteceu uma coisa parecida, meio, não foi bem sem querer, tal, quando houve a separação entre mineração e node runner. Lá nos primórdios do Bitcoin, só tinha um nó, era um só.
O nó do Bitcoin ainda era usado para minerar, ainda por cima, né? Hoje em dia a gente usa o Bitcoin Core só para consenso e transações e tal, mas antigamente era usado só para minerar. Hoje, ele é utilizado, aliás, né? Ele é utilizado para os mineradores usam softwares próprios para mineração e o Bitcoin Core usado para a parte de consenso. Então hoje é um pouquinho mais separado, um pouco mais separado, mas poderia ser mais, tá? Então a Decred já tinha isso separado desde 2016, consenso e execução de transações em áreas separadas. Não tô falando do minerador ainda. O minerador faz outra coisa, né? Então, mineração, validação, faz uma coisa lá dele separada, e aí você quer rodar um nó, o seu nó tem duas camadas. Uma camada de execução de transações, uma camada de consenso. E o Ethereum separou isso agora, quando aconteceu o merge, né? Você tem uma camada de execução e uma camada de consenso, para ver se eles, porque ficou mais complexo, eles sabem que eles quebravam o tempo todo o protocolo. Aconteceu várias vezes, né? Fazer uma atualização porque eles queriam mudar coisas que no Ethereum é tudo destrambelhado, ia lá, mudava as coisas e aí